Reprovações ilegais no concurso do ISS São Paulo. Olha só, se você é concurseiro da área fiscal, deve estar acompanhando a quantidade de lambança que as bancas estão fazendo, né? Tivemos aí Receita Federal, inclusive com uma ação civil pública da qual estamos participando, que suspendeu temporariamente o concurso, agora já voltou, né? Tivemos aí Cefaz Mato Grosso, uma polêmica em relação à presença do conteúdo que foi cobrado em uma das questões discursivas no edital, tanto que o índice de reprovação foi altíssimo. ISS Rio de Janeiro, uma questão objetiva que induziu os candidatos a marcar uma resposta que não é a resposta correta e, na verdade, nem havia os elementos necessários para chegar a uma resposta correta. Cefaz Minas também com alguns problemas, né, em relação às questões discursivas, enfim, não está fácil para quem é concurseiro nessa área. E agora a gente chegou aí no ISS São Paulo, problemas nas questões discursivas. O que aconteceu? Alguns candidatos estão relatando que responderam aos quesitos que estão presentes dentro do espelho da banca, ou seja, a banca já falou que a resposta tem que ter aquilo lá, e ainda assim não receberam a pontuação condizente com a previsão do espelho. E mais, vários candidatos também relataram que outros candidatos que responderam de forma similar, se não igual, obtiveram a pontuação e estão aprovados no certame, enquanto outros foram prejudicados, ou seja, o examinador, são vários examinadores, né, corrigindo as provas, eles divergiram entre si diante de respostas equivalentes, o que torna o concurso, essa eliminação, ilegal. Por quê? Está tendo uma quebra de isonomia, tá certo? Não estou falando aqui que houve algum tipo de fraude, nada disso. Só que examinadores diferentes não seguiram os critérios objetivos. E mesmo quando a gente fala de questão discursiva, nós temos que ter critérios objetivos para avaliação, justamente para não gerar esse tipo de situação, para não gerar avaliação dúbia, avaliação desproporcional e injusta, certo? E ainda pior, o que aconteceu? Os candidatos que apresentaram recurso, e boa parte deles contrataram pessoas e cursinhos profissionais formados pelos principais professores de determinada área, não tiveram a motivação do indeferimento do recurso. A pessoa vai lá e apresenta, olha, o espelho de prova pediu isso, isso e isso. Minha resposta na linha tal fala exatamente isso, na linha tal fala isso, na linha tal fala isso. A banca, ao avaliar esse concurso, na verdade esse recurso, desculpe, ela é obrigada a motivar os seus atos. Só que a banca ela não motivou, ela apenas indeferiu. Isso está errado. Inclusive, pegou uma decisão desse ano da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, tá? Um mandado de segurança, não é desse concurso, mas é de um concurso de professor do estado de São Paulo. E eu peguei essa decisão porque ela deferiu a liminar justamente porque a banca eliminou a candidata sem motivar as razões e foi justamente na prova discursiva. Esse caso é um pouco mais grave porque também não tinha espelho. Só que veja só, ainda que no ISS São Paulo tenha o espelho, o fato é que ao não motivar os recursos é um ato ilegal. Eles são obrigados, a administração pública é obrigada a motivar os seus atos administrativos quando vão negar o direito da pessoa, certo? Então veja só, nesse caso só surge uma opção. O candidato ele precisa judicializar, já acabou a fase recursal, só cabe ele judicializar. E qual que é a dificuldade, qual que é o problema que as pessoas enfrentam ao judicializar um concurso? O judiciário não pode entrar no mérito administrativo, certo? Isso já é uma posição consolidada e acredito que boa parte dos concurseiros já saibam disso. Agora, quando nós temos uma resposta discursiva que atendeu a todos os critérios de correção previstos no espelho da banca e ainda assim não houve a pontuação, isso não é mérito administrativo, isso é controle de legalidade. Por quê? Existiu um comando por parte da banca, ou seja, eu tenho esses requisitos aqui para a discursiva. Se o candidato responde a esses requisitos, tem que ter a pontuação. É uma troca. Eu te dou os requisitos que você previu, você me dá a pontuação. Se a banca, mesmo diante das respostas corretas que estão previstas no espelho, não concedeu essa nota,
Isso não é mérito administrativo, isso é um controle de legalidade e, portanto, o judiciário ele pode sim fazer essa intervenção. E mais, quem tiver condição e for judicializar essa ação usando como parâmetro não apenas o espelho, mas as outras provas que obtiveram a pontuação e a resposta foi equivalente, isso ajuda muito, porque você está mostrando para o juiz o quê? Juiz, olha só, minha resposta atendeu perfeitamente aos quesitos previstos no espelho e mais, outro candidato ou outros candidatos que responderam de forma equivalente ou igual obtiveram nota, então quebrou a isonomia, a minha nota é injusta, então ela precisa sofrer o controle de legalidade que o Poder Judiciário pode e deve fazer. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é algo perene, mas o fato é que isso é um controle de legalidade e não um controle de mérito. Portanto, cabe sim a intervenção do Judiciário.